Aí poderia perguntar, aqui, fazendo uma relação com a ciência, o que Marx pensa sobre a ciência? O que o marxismo pensa sobre a ciência? Né? Bem, aí é um pouco complicado aqui, porque nós, né, do século XXI, nós, seres contemporâneos, temos, me parece, no nosso ideário acerca da ciência, uma imagem da ciência que fora defendida no século XVI. Me parece que esse ideário ele permanece ainda hoje no século XXI. E isso não tem fundamento. Né? Tá certo? Para a maioria, né, a ciência é um conhecimento objetivo, é um conhecimento rigoroso, é um conhecimento seguro, é um conhecimento neutro, um conhecimento independente. Né? Meus alunos falam muito assim, né? Professor, eu estou falando aqui de forma científica, e um aluno honesto, né? É um pesquisador honesto, sincero. Professor, eu fiz uma pesquisa científica, eu estou falando cientificamente, né? Como se estivesse falando realmente alguma coisa séria. Né? Falar de ciência não quer dizer falar coisa séria. Não quer dizer falar de coisas, né, que realmente são objetivas, que são seguras, que são comprovadas. Né? Vejamos, eu estou falando esse discurso aqui entre nós. Né? Não vou cair aqui no obscurantismo, né? Nem numa defesa da anticiência, mas estou fazendo aqui um discurso entre nós, né, professores, entre nós pesquisadores, entre nós estudantes, para que nós tenhamos também uma noção do que é a própria ciência. Né? A ciência não é isso que a gente fala, não é isso que a maioria, né, conhece comumente. Né? Se a gente pensar, professor, eu fiz uma pesquisa científica, eu estou falando cientificamente, vou discutir cientificamente. Não, isso quer dizer nada, absolutamente nada. Não quer dizer que esse conhecimento seja seguro, que esse conhecimento seja, né, objetivo, que isso tenha validade, reconhecimento de alguma coisa. Certo? Por quê? Primeiro, o que é ciência para Marx, para o marxismo? Primeiro, ciência é vista por Marx como força produtiva. De forma bem resumida, assim, para nós entendermos aqui, né, um discurso para a maioria entender, para Marx, a sociedade moderna, a sociedade burguesa, é como se fosse uma sociedade dividida entre, assim, a grosso modo, né, entre aqueles que são proprietários e aqueles que não são proprietários, entre aqueles que têm bens e aqueles que não têm bens, aqueles que expropriam e aqueles que foram expropriados. E aqueles que têm propriedade serão proprietários dos meios de produção ou das forças produtivas. Porque as forças produtivas são os meios de produção mais forças de trabalho. Sabe? Então, a ciência faz parte das forças. A ciência é força produtiva, primeiro, né? Para Marx. Ela é força produtiva. O que são forças produtivas? Não? Que são? As forças produtivas são as matérias-primas, os insumos, né? Mais ferramentas, mais técnicas, mais tecnologias, e a ciência está aqui. Né? Então, a ciência ela é força produtiva. Se ela é força produtiva, ela é fundamental para o capital. O capital precisa da ciência, do desenvolvimento da ciência, para que haja o desenvolvimento das forças produtivas e, por consequente, o capital possa produzir mais, né? Possa gerar mais mercadoria, mais riqueza, né? Possa ter um monopólio, vamos dizer assim, entre os outros capitais. Então, o desenvolvimento das forças produtivas é fundamental para o próprio capital, né? Para o capital se reproduzir. E para o capital, né, na lógica do Marx, a ciência ela é força produtiva. Ou seja, nesse sentido, vejamos, né, nesse sentido, a ciência faz parte da produção. A ciência faz parte da economia. A ciência faz parte, no sentido de uma terminologia moderna, né, da base da sociedade. Certo? Daí vem todo o discurso, né, lá na modernidade com Bacon, com Galileu, com Newton, depois lá com o Augusto Conte, né, que a ciência traz progresso. Se a ciência desenvolve as forças produtivas, ela vai desenvolver a riqueza, vai trazer as condições, né, para resolver o problema da fome. Ela vai trazer
longevidade, ela vai trazer, né, solução para as doenças, com descoberta de medicamentos, né? Ou seja, a ciência ela traz progresso, ela traz resultados, né, para o homem, certo? A ciência como força produtiva. Segundo, a ciência em Marx, no marxismo, ela é vista não só como força produtiva, mas ela é vista como conhecimento. A ciência é uma forma de conhecimento, é uma forma de pensamento, é uma forma de ideação. O marxismo é uma forma de pensamento. O marxismo é uma forma de ideação. Ah, o marxismo nega a epistemologia. Quem foi que disse isso? Ah, a pessoa está falando, sim, pode falar, mas não quer dizer que seja a verdade. Não existe marxismo sem conhecimento. Marxismo é uma forma de conhecimento. Marxismo não nega a epistemologia, nega uma forma de epistemologia. Se marxismo fosse conhecimento, como é que nós poderíamos expressá-lo? O marxismo é uma forma de conhecimento. Isso não quer dizer que é um conhecimento, né, hipostasiado das condições materiais. Né? Não se trata disso. Mas a ciência, segundo, a ciência aqui, né, que nos cabe aqui, ela é, além de ser uma força produtiva, fazer parte da base material, né, da produção, fazer parte da economia, portanto, da chamada infraestrutura, a ciência, segundo, ela é também conhecimento. Ela é uma forma de conhecimento, uma forma de pensamento que tem questões próprias da ciência, né? Preocupada, vamos dizer assim, a ciência, né? Com questões da própria ciência, né? Com o desenvolvimento do conhecimento científico. Certo? Terceiro, a ciência, na medida que ela é conhecimento, ela é ideologia. Vejamos, né? A ciência é também, né, não só força produtiva, ela é ideologia, ou seja, ela faz parte agora também da superestrutura. Né? É um pouco complexo. Na medida que a ciência ela é força produtiva, desenvolve, né, riqueza, desenvolve a força produtiva, portanto, ela é necessária para o capital, a ciência também, como conhecimento, ela é ideologia. Conhecimento que vai também legitimar a sociedade do capital. Né? Se nós olharmos no século XIX, há uma disputa muito forte, né, entre o marxismo e o positivismo. O positivismo é tudo bem, a sociedade moderna, né, a sociedade capitalista, a sociedade industrial, tem contradição, né, gera-se riqueza, sobre essa riqueza tem a miséria, gera-se pauperismo, mas tem a ciência. E a ciência traz progresso. Né? A ciência traz soluções, assim, para as dores humanas, né? para os sofrimentos humanos, para o sofrimento humano. A ciência ela resolve, vamos dizer assim, né, os dilemas da sociedade moderna. Então, a ciência vai ser não só força produtiva, mas também um conhecimento ideológico, né, que justifica, né, e que pretende legitimar e validar a sociedade do capital, dizendo que a sociedade, embora traga contradição, ela traz progresso, ela traz benefícios para o homem, né? Porque a ciência vai dominar a natureza e colocar, né, o império do homem sobre a natureza. Certo? A ciência vai facilitar a vida humana. Né? Ela vai produzir riqueza, ela vai trazer condições para, né, satisfazer as necessidades dos indivíduos, ela vai trazer o desenvolvimento de medicamentos para trazer, né, soluções para as doenças, ela vai trazer tecnologia para o desenvolvimento, né, de habitação, trazer tecnologia para o desenvolvimento das questões da infraestrutura, da estrutura, né? Portanto, deslocamento, né? Etc, etc. Então, a ciência ela vai servir também, ela vai ser também vista, né, na perspectiva do marxismo, no âmbito da sociedade capital, como ideologia, ou seja, como uma forma de conhecimento que pertence à infraestrutura, à superestrutura, melhor dizendo. Né? Quarto, a ciência que prevaleceu na modernidade é a ciência como instrumento, como ferramenta, como aplicação. Ou seja, só é ciência para
sociedade moderna e contemporânea, se for uma ciência que possa servir de ferramenta para o capital. Ou seja, a ciência majoritária é aquela ciência que produz algo que é útil e rentável, lucrável, ou seja, que traz resultados para o mercado. Né? Portanto, a ciência ela é vista como um instrumento, como um meio para o desenvolvimento do próprio capital, né? Para trazer renda, para desenvolver, vamos dizer assim, né? A questão da empregabilidade, desenvolver o mercado, trazer renda, trazer lucro, ou seja, é essa ciência, ou para essa ciência, que o mercado irá investir, né, irá financiar. Né? As agências de fomento à pesquisa, o próprio Estado, né? As empresas, os laboratórios, vão investir na ciência ou a ciência como instrumento. A ciência que pode ser aplicada, né? E pode trazer um impacto favorável ao mercado, ela pode render, né? Ela pode gerar mais capital. Uma ciência, isso aí tem uma implicação, tem um problema sério, qual é? É que a ciência como conhecimento, aquela ciência, né? Falei no segundo momento aqui, né? Falei da ciência como força produtiva, a ciência também como conhecimento. Então, se a ciência que vai ser financiada, a ciência que vai ser que vai predominar, vai ser a ciência que vai ser financiada pelo capital. Portanto, o ritmo dessa ciência, o desenvolvimento dessa ciência, né? E o conteúdo não vai ser dado pela ciência, mas sim pelo capital, pelo mercado. Logo, essa ciência não vai ter independência, ela vai ser dependente, ela vai ser autônoma, né? Ela vai depender, né, das agências de fomento. São as agências de fomento, são as empresas, são as firmas, são os laboratórios privados, né? São as indústrias que vão ditar o ritmo dessa ciência. E ela vai muitas vezes até adulterar a própria objetividade, se nas empresas. Né? Então ela não vai ter essa pureza, não vai ter essa independência, não vai ter essa autonomia, essa objetividade, como a gente às vezes comumente fala. Né? A ciência majoritária é a ciência financiada, é a ciência que tem aplicabilidade. Até nós, né? Quando vamos submeter, né, a algum edital, está lá. Né? Tem que ter resultados para o mercado. Né? Tem que ter algo que gere, né, emprego, que gere renda, que gere rentabilidade para o capital. O Estado também burguês, que também está a serviço do capital. Então, a ciência majoritária, né, desde o século XIX, século XXI, é uma ciência financiada. É uma ciência, vamos dizer assim, subsidiada pelo capital, para servir não a própria ciência, mas sim o próprio capital. E isso cria um problema para a própria ciência, que é a sua dependência, né, aos interesses ditados pelo próprio mercado, pelo próprio capital.